Pessoal, riscos na operação. O que eu quero dizer com isso? Além desses riscos de compra de tráfego e monetização, há também um risco interno na sua operação. Como, por exemplo, você utilizar aí o uso de dados, imagens autorais. Eu, por exemplo, já tomei um processo que um fotógrafo estava acusando a gente de ter usado uma imagem que a gente não sabia que era dele e estava tentando nos processar em relação com isso. A gente até ganhou essa causa, né? Mas foi uma certa dor de cabeça, tive que contratar advogado, pagar advogado. Então você pode ter esse problema, você tem que tomar cuidado em relação a isso. Você pode ter problema com conteúdo copiado, não só como alguém copiar o seu conteúdo, mas também com conteúdo plagiado, né? Redatores, alguém que está produzindo conteúdo internamente na sua operação, plagiar esse conteúdo de outras fontes e isso te causar algum problema com o Google, então você tem que tomar esse certo cuidado também. Você pode ter alguém internamente na sua operação copiando a sua operação. Eu já vi casos até de pessoas tendo problema com sócio ou gerente ou gestor de tráfego, que ele estava copiando a operação enquanto ainda prestava serviço, né? Então alguém descaradamente copiando o que você fazia enquanto estava trabalhando para você. Então isso pode ser um problema grande na sua, internamente, né? Que você tem que tomar cuidado. Você pode ter uso de criativos por terceiros, né? Eu acho que quem está mais tempo nesse mercado, quem escala mais nesse mercado, percebe que tem muita gente copiando criativos dos outros. Tem muita empresa que vai lá e literalmente baixa os criativos da biblioteca e copia, roda criativos iguais de quem está escalado. Eu acho isso aí inaceitável, né? Mas acontece muito no Brasil. Eu vejo acontecer menos para quem roda com tráfego de fora, mas no Brasil acontece muito. Tá? Geralmente, quando roda de tráfego fora e é copiado, é brasileiro copiando, né? Então, infelizmente, isso acontece bastante, beleza? Então, esses são alguns aí riscos na operação que você pode enfrentar como publisher. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho de gestão de risco. Essa é a parte aí que eu quero ajudar vocês a blindar um pouco o negócio de vocês. Eu falei de bastante coisa aí, bastante risco, bastante coisa que pode tirar o sono, literalmente tirar o sono de publishers, mas agora a gente entender, o que está ao meu alcance, né? O que está sob meu controle, que eu posso atuar, posso gerenciar esse risco para me proteger como publisher. Né? A primeira coisa que você pode fazer é a questão de saber aí a diferença entre AdSense e Ad Exchange e trabalhar, se possível, com os dois produtos. Os meus melhores clientes, eu vejo que eles ainda rodam AdSense em alguns projetos e eles também rodam Ad Exchange. Eles conseguem comparar, ver que são produtos diferentes, que às vezes para algum nicho menos escalado, o AdSense performa melhor, percebe que o AdX ele escala com mais facilidade quando você tem tecnologia. Então você entender as diferenças dos dois e saber utilizar os dois para diversificar a sua operação, a questão muito aqui que eu bato na tecla, né? Quem me conhece, quem está na comunidade, sabe que lá dentro nos masterminds, nas ligas, a gente bate muito nessa tecla, que é essa questão de diversificação, né? Então a gente fala muito sobre diversificar, sobre como isso é importante para ter uma contingência na operação. A questão de você ter mais de uma fonte de tráfego, para você lidar com os riscos de tráfego. Quando você trabalha com mais de uma fonte de tráfego, se acontecer alguma coisa com o Facebook, você pode ter o Google. Se acontecer alguma coisa com o Google, você pode ter ROI no TikTok. Então, trabalhar mais de uma fonte de tráfego te ajuda a ser mais antifrágil, tá? Você pode aproveitar, muitas vezes você vai perceber, você fala com um publisher do mesmo nicho, que está tendo ROI e você não está, e você vai ver que ele está mais escalado no TikTok, você está mais escalado no Facebook, e ele está tendo mais ROI na operação dele. Se você não tiver mais de uma fonte de tráfego, você não consegue tomar esse discernimento. Então, isso é uma das coisas que eu mais vejo lá na comunidade, nas ligas, quando o pessoal troca ideia, faz calls, é que tem gente que às vezes entende muito de uma fonte de tráfego, entende pouco de outra, e outra pessoa entende muito daquela, entende pouco da outra. Então, essas pessoas conseguem trocar muitas figurinhas para que nivele bastante conhecimento e elas possam aí diversificar na questão de fonte de tráfego, tá? Diversas contas em ID separados, né? Eu sempre falo para os publishers, para clientes, para você trabalhar com contingência, trabalhar com mais de uma conta, não deixar seus ovos aí na mesma cesta, porque no caso a gente não tem controle totalmente sobre as políticas, sobre as análises do Google. Inclusive, o Google é conhecido por
esconder um pouco esse tipo de análise na questão de banimento, eles escondem um pouco o jogo, então você muitas vezes pode ser banido e não saber o motivo principal, só um motivo genérico, mas você ter várias contas e operar com várias contas vai te ajudar em relação a isso, vai te dar essa contingência, tá? Você escalar gradativo em cada conta. Eu já vi muita gente escalando muito rápido em alguma conta e tomando algum tipo de banimento, sofrendo com aquilo. Então, escala gradativo, trabalha vários projetos, não tenha pressa, né? Um dia melhor do que o outro, com calma, com consistência, trabalha dia após dia, consistência, não se empolgue, mas tá dando muito ROI nesse projeto, eu quero dobrar, triplicar, quadruplicar o orçamento. Calma, trabalha em outro projeto também, escala outro projeto junto, né? Não se empolga, é muito fácil se empolgar nesse mercado de você colocar mais energia onde está dando mais dinheiro, né? E esquecer do risco envolvido com aquilo, até porque, como eu falei, num caso de banimento, alguma coisa, você não vai ser pago. Então, às vezes um projeto, eu já vi muita gente que estava com ROI muito alto, fui ver o setup de anúncios, fui ver como estava rodando, estava muito agressivo e isso colocava em risco a operação, né? Então você tem que lembrar que talvez se você está com ROI tão alto assim, é porque o teu setup, teu funil esteja muito agressivo. Então isso pode te colocar assim em risco, né? Pode colocar a sua operação em risco. Outra coisa que eu bato muito na tecla aqui na ActiveView, né, que são coisas que a gente tenta, a gente oferece para os nossos clientes e tenta ajudar com eles, porque eu sei que é muito difícil lidar com isso, né? A gente já tem um know-how aí bem legal em relação a isso, que é a questão de tecnologia de tráfego inválido, né? Você ter uma proteção de tráfego inválido para caso você compre tráfego inválido de alguma rede, não mostrar anúncios para esse tipo de usuários. Você ter tecnologia de regra de preço para você proteger o valor do seu inventário. Tudo isso é muito importante. Eu vejo muito publish rodando no Exchange sem ter nada de regra de preço, sem ter uma noção básica aí de como fazer regra de preço ou ter um parceiro que ajude com isso. Então você tem que tomar esse certo cuidado, entendeu? Essas são as principais formas aí, como publisher, que você pode gerenciar esse risco. Lembrando que não está sob o seu controle se o Google não vai, né, te dar alguma retenção, alguma limitação amanhã, isso não está sob o seu controle. Você pode, obviamente, minimizar o risco trabalhando em bom funil, otimizando o seu site, melhorando o conteúdo, tendo tecnologia para lidar com tráfego inválido, mas lembrando que pode acontecer de qualquer forma. Então você tem que saber gerenciar o risco, diversificar. A chave aqui, a palavra dessa live, né, hashtag aí, diversificação, é como você lida com os riscos desse mercado. Se você não diversifica, você pode estar colocando a sua operação em risco, beleza?